Olá, pessoal! Mais uma aula aqui de Fisiologia Humana para o canal. E hoje a gente tem aula do sistema endócrino. Qual que é a função do sistema endócrino, então? Junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino ele tem principais mecanismos de comunicação e coordenação do corpo humano. Então, o sistema nervoso, com seus impulsos nervosos, né? Tanto o nervoso central quanto o nervoso periférico, e as glândulas que participam do sistema endócrino, da função do sistema endócrino, eles têm o papel de comunicar e coordenar todo o corpo humano. Então, todos os órgãos, todas as funções do corpo são controladas pelo sistema nervoso central e periférico e suas glândulas, né, aqui no sistema endócrino. As glândulas, então, formam o sistema endócrino e é importante a gente saber diferenciá-las. Nós temos, então, glândulas exócrinas, que secretam os seus produtos por ductos. Então, aqui o exemplo, eu tenho uma glândula exócrina da pele. Então, ela tem um ducto, e esse ducto, ela elimina algo para fora da pele aqui, né? Então, exemplo, glândula sudorípara, sebácea, mucosa e digestivas. A gente tem várias no corpo. Então, as exócrinas, elas possuem esse ducto aqui. Aqui, tecido, toda a glândula é formada de tecido epitelial glandular e, nesse caso, tem o ducto. As glândulas endócrinas não possuem ductos. Então, exemplo, tireoide, ovário, testículo, hipófise, as glândulas endócrinas, né, a sua parte endócrina, não possui ductos. Então, aqui eu tenho uma célula que possui as células secretoras e as glândulas, elas secretam diretamente no sangue, nos capilares, por exemplo. Então, seria uma glândula endócrina que não possui ducto, bem diferente uma da outra. Então, para enfatizar, então, a glândula exócrina, ela tem a secreção de um ducto para uma cavidade. Então, a gente tem o exemplo da glândula lacrimal, das glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, que produzem sebo lá na pele, as glândulas salivares, então todas elas possuem ductos e essa secreção, elas podem ser emitidas até uma cavidade ou na superfície do corpo. Já a glândula endócrina, ela secreta algo que cai direto na corrente sanguínea e atinge um órgão-alvo. Então, elas têm essa secreção tem um tipo de receptores, né? Então, vai chegar nos órgãos-alvos, nas células-alvos. Geralmente, então, exemplos: hipófise, tireoide, ovário, testículo. E a gente também possui glândulas mistas, que aqui eu trouxe o exemplo do pâncreas. Então, o pâncreas, ele tem uma porção endócrina e tem uma porção exócrina. A porção exócrina dele é o suco pancreático. Então, ele produz o suco pancreático, produz enzimas e são eliminadas, são secretadas, né, esse suco pancreático, as enzimas e tudo mais, é secretado no duodeno. Já a glândula endócrina, a parte endócrina do pâncreas, produz insulina e glucagon, que são hormônios que a gente vai aprender um pouco depois, né, sobre o controle de glicose no sangue. Então, o pâncreas é uma glândula mista, ela é anfícrina, ela tanto produz algo que tenha ducto, né, que vá para uma cavidade do corpo ou na superfície do corpo, né, e ela tem a parte endócrina, que são hormônios produzidos que vão cair no sangue para controlar, nesse caso aqui, a glicose do sangue. Então, a constituição do sistema endócrino, a gente tem várias glândulas e eu vou pontuar um pouco para vocês, então, sobre a hipófise, tireoide, paratireoide, as suprarrenais, o pâncreas, os testículos e os ovários hoje. Então, a gente vai ver um pouco do que eles produzem e qual é a função de cada um no corpo. Mas antes disso, a gente tem que classificar os hormônios. Então, o sistema endócrino, ele tem glândulas, essas glândulas produzem hormônios, e os hormônios, eles podem ter classificações de acordo com a química deles. Então, eu tenho esteroides, que são substâncias lipossolúveis, que formam os hormônios. Nesse caso, eu tenho cortisol, por exemplo, é lipossolúvel, e os não esteroides,
que são formados de proteínas ou aminoácidos. Então, eles não são solúveis em gordura, eles são formados de proteínas e aminoácidos e não se dissolvem em gordura. Eles são não lipossolúveis, então não esteroides, como, por exemplo, a progesterona. Então, ela é de origem, né, proteica. Então, a química dos hormônios pode ser dividida em dois: esteroides, que vêm da gordura, não esteroides, que vêm de proteína ou aminoácido. A gente tem a classificação também de acordo com a ação dos hormônios. Então, eu tenho o hormônio estimulante, que promove alguma atividade, né, no corpo humano. Então, a prolactina, que desenvolve leite, né, nos seios da mulher. Inibitório, diminui a atividade. Então, a somatostatina, conforme vai envelhecendo, o ser humano ele vai perdendo, perdendo o crescimento. Então, a somatostatina, ele é um hormônio de crescimento e ele tem o poder inibitório das células, dos órgãos e tudo mais. Então, diminui a atividade dos órgãos a partir deste hormônio. Os antagonistas, que são pares de hormônios que são opostos entre si, então a função de um se opõe à função do outro. Então, a insulina e o glucagon, que a gente vai ver mais para frente, também um se opõe ao outro, e com isso a gente consegue um equilíbrio do corpo. E eu tenho sinergistas, que são hormônios que atuam melhor quando juntos, melhor do que estão separados. Então, aqui eu tenho o GH, que é o hormônio do crescimento, e o T3, T4, que são tiroxinas lá da tireoide, que a gente vai ver mais para frente. Então, eles juntos eles trabalham melhor no organismo do que separados. Então, essas são as classificações da ação dos hormônios. Então, a ação hormonal, como ela acontece? Eu tenho uma glândula que vai liberar esse hormônio, né, sendo ele esteroide ou não esteroide. Aí acontece que tem um vaso sanguíneo próximo dele, então os hormônios circulantes são transportados pelo sangue e ligam-se ao receptor de células distantes. Então, esse hormônio, por exemplo, se for da hipófise, vai chegar lá no ovário. Como que chega lá no ovário? Chega através de corrente sanguínea. E lá no ovário, então, que é o exemplo que eu estou dando, essa secreção, né, esse hormônio, ele vai ter um chave fechadura, né, lá da célula-alvo. Então, o hormônio encontra a célula-alvo e daí vai ter uma cadeia de processos a partir disso. Resumindo, e sendo mais específica ainda, a gente tem características da ação hormonal. Então, a gente tem uma especificidade do hormônio. A partir disso, a gente tem um mecanismo fisiológico que vai acontecer lá nas células e, posterior a isso, o controle da secreção hormonal. Então, essas etapas eu vou explicar a partir de agora. Então, é a especificidade que está aqui em cima. Então, eu tenho um órgão-alvo específico, um hormônio, né? Ele é eliminado lá no sangue, secretado lá no sangue. Esse sangue vai circular, né, pelo sistema cardiovascular, e esse hormônio, ele tem um receptor específico, né, para se encaixar nas células específicas, nas membranas das células específicas. Então, a gente chama isso aqui de chave fechadura. Aqui no canal, a gente tem algumas aulas sobre isso, em relação a enzimas que eu trabalhei já. Então, lá está explicando certinho como que acontece o mecanismo de chave fechadura. Então, o hormônio, ele tem receptores, as células também, e por isso eles se encaixam e vai acontecer os processos a partir dessa especificidade. Aí a gente vai para a parte de mecanismos fisiológicos. Então, a partir do momento que acontece o chave fechadura, então eu tenho lá na membrana da célula-alvo uma reação em cadeia, e a partir disso, lá no interior da célula, eu vou ter respostas fisiológicas. Então, aqui tem um exemplo que vai ter ativação de enzimas, altera a permeabilidade celular, induz contração muscular, por exemplo, induz síntese proteica, induz secreção. Então, toda a fisiologia da célula começa a funcionar a partir de um chave-fechadura que ocorreu anteriormente. E depois disso, a gente vai ter o controle da secreção hormonal. Como? Através de retroalimentação. No início das aulas de fisiologia, a gente tem esses conceitos, mas eles não são tão claros. Então, quando a gente tem sistema endócrino, é para clarear tudo,
como que é feito o feedback positivo, feedback negativo das células em relação ao hormônio. Então, o mecanismo de retroalimentação, ele pode ser positivo ou negativo, então aí ele pode bloquear ou reduzir a secreção hormonal. Ou ele ainda, sendo positivo, ele pode ativar ainda mais essa continuidade de secreção hormonal. Então, lembrando, um hormônio ele precisa ter, ele vai ser secretado pela glândula endócrina, cai na corrente sanguínea e tem uma especificidade. Ele chega na célula-alvo, ocorre a chave-fechadura, processos fisiológicos da célula, e com isso, a partir disso, né, a célula reconhece, né, aquele tipo de hormônio, qual é a função que ele tem, o que vai acontecer a partir né, da chegada dele lá na célula, e daí eu tenho mecanismos de retroalimentação. O corpo responde se eu tenho muito hormônio ou se eu tenho pouco hormônio, ou se eu tenho um equilíbrio de hormônio no corpo para que ele funcione perfeitamente. A gente vai ver agora, então, os tipos de feedback. A gente tem tipo de feedback negativo. Então, o feedback negativo é uma resposta oposta ao estímulo. Eu tive um estímulo, e quando ela é oposta, fazendo com que o estímulo diminua, ele é um feedback negativo. Já vou dar exemplos. O feedback positivo é quando a resposta é a favor ao estímulo, fazendo com que o estímulo aumente cada vez mais. Então, o positivo aumentou, a resposta aconteceu, né? O estímulo aconteceu, a resposta está acontecendo, e quanto mais estímulo tiver, mais resposta eu tenho. No negativo, não. Eu tenho uma resposta que é oposta ao estímulo. Conforme aumenta o estímulo, eu diminuo a resposta. Conforme diminui o estímulo, aumenta a resposta. Os exemplos, aqui é o que eu tinha explicado, né? Então, aqui, quanto mais aumenta, fica nesse ciclo vicioso, aumentou, aumentou, e aqui, aumentou, vai diminuir o estímulo. Aí, um exemplo aqui, então. Quando você tem, você está no mar, né, na praia, e você ingere a água do mar. O que acontece? A concentração de soluto, a concentração de sais dentro do seu corpo vai aumentar. E quanto mais você beber água do mar, mais você vai ter sede. Então, isso é um feedback positivo. Quanto mais água do mar, você levou uns capotes lá no mar, quanto mais água do mar você beber, mais sede você vai ter. Então, isso é um feedback positivo. Aumentou a quantidade de sal, está aumentando a resposta ali da sede. Então, você está tendo um ciclo vicioso, aumentou a ingestão do mar, aumentou os solutos, aumentou a sede. Ao contrário de quando você está com sede e bebeu água potável, que não tem uma grande quantidade de sal. Então, você bebe essa água potável e você tem um feedback negativo. Ok, então diminuiu a sede. Você está com sede, vai lá, bebe água potável, aconteceu um equilíbrio de solutos no seu corpo, um equilíbrio de sais no seu corpo, então o feedback é negativo. Você vai diminuir a quantidade de sede. Você bebeu água normal. Ao contrário de quando está no mar, que você bebe água salgada e a concentração de sal vai aumentar no seu corpo. Outros exemplos. Então, feedback negativo. Eu tenho a concentração de glicose no sangue. Conforme essa glicose vai aumentando, eu tenho mais produção de insulina. Quando eu tenho produção de insulina, essa glicose do sangue vai diminuindo. Então, as respostas, elas vão aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo. Vai acontecendo esse equilíbrio e é um feedback negativo. Então, aqui, você comeu o bolo de chocolate, por exemplo, aumentou a quantidade de glicose no seu sangue. Aí houve secreção de insulina. E com a secreção de insulina, essa glicose que estava no sangue, ela foi transportada para dentro das células. Então, não adianta você comer milhões de bolos de chocolate, que aquela insulina, quando você não tem nenhum problema, né? Que aquela insulina ela vai tentar reverter a situação. Então, alta dose de insulina, de glicose no sangue, a insulina tenta baixar essa quantidade, não importa a quantidade de doce que você comer, se você for saudável. Então, ela vai fazer um feedback negativo. O outro exemplo de feedback positivo é na hora do parto, por exemplo. Então, quanto mais a progesterona ela está regulando as contrações uterinas do parto, quanto mais o bebê está se preparando lá para sair. Então, quanto mais ela é estimulada, mais estimulada ela vai ser até o bebê sair. Então, isso é feedback positivo. Quanto mais eu tenho, mais a resposta é feita. Feedback negativo, quanto mais eu tenho, menos eu tenho a resposta. Então, é mais ou menos isso.
A gente vai entrar nas glândulas agora, começando pela hipófise. Então, a hipófise ela é localizada no meio da cabeça. Se você colocar o dedo aqui e o dedo na lateral, então, aqui formando uma escala, né? Lá no meio do nosso cérebro, a gente tem a hipófise juntamente com o hipotálamo. Então, eles controlam todo o corpo, todo o corpo. Vários hormônios que estão distribuídos pelo corpo todo, é a hipófise que vai controlar juntamente com o hipotálamo. E o que é importante a gente saber? A hipófise, então, ela está inserida abaixo do hipotálamo, né? O hipotálamo é esse aqui, é vermelhinho, está circulado em vermelho. A hipófise, ela tem a parte neurohipófise, neuronal. Então, aqui, ó, dá pra gente ver que existe uma parte de neurônios entrando aqui, ó. Então, os neurônios, eles entram com a parte da neurohipófise. E a gente tem a adenohipófise, que é o outro compartimento da hipófise. Então, a gente tem duas partes ali na hipófise. Aí, o que acontece? A neurohipófise, ela tem um estímulo através diretamente dos neurônios. Então, o neurônio lá do hipotálamo chega na neurohipófise e estimula o processo de produção de hormônios, né? A gente já vai ver quais os hormônios são. Aí, na parte de adenohipófise, a adenohipófise precisa de um transporte maior que aconteça aqui, ó, entre os vasos e tudo mais, os capilares, para acontecer a produção de alguns hormônios, né, dessa parte dela, da adenohipófise, para cair na corrente sanguínea. Então, a gente tem duas partes ali da hipófise, neurohipófise e adenohipófise. Neurohipófise, ela responde diretamente ao sistema nervoso, e a adenohipófise, ela demora um pouco mais a ser respondida a partir dos estímulos. Então, o que acontece? A gente tem o controle de secreção hipofisária de 3 tipos. Neural, que é esse do neurohipófise. Quem que controla é o sistema nervoso. Então, a via de controle de secreção hipofisária é a parte neural. A gente tem a parte hormonal, que é trófico. Todos os hormônios tróficos, eles controlam outros hormônios. Hormônio controlando hormônio, então a hipófise ela entra em retroalimentação negativa. Então, um hormônio regula o outro, todos os hormônios tróficos fazem essa parte. E a gente tem a humoral, que é a via de controle a partir de uma substância no sangue. Então, se eu tenho uma substância nutriente, um íon, né, uma substância iônica lá no sangue, é ele que vai, são essas substâncias que vão controlar a produção ou não de hormônios. Então, essas 3 vias aqui, elas estão na hipófise. Aí eu falei, da neurohipófise, eu tenho um controle neural. Já na adenohipófise, eu tenho um controle trófico, né, de hormônios tróficos, e humoral. Aí, quais são os principais hormônios da hipófise? Aí, vou começar pela neurohipófise. A neurohipófise, ela produz ADH, o ADH vai investir lá nos rins, e a ocitocina, que investe nos músculos do útero, né? Então, a neurohipófise, ela tem uma via de controle neural. Já a adenihipófise, com vias de controle humoral ou hormonal, a gente tem a prolactina, que estimula as glândulas mamárias, os ovários e os testículos, que são estimulados por produção de outros hormônios, a gente vai ver no final da aula, e o hormônio de crescimento, né, que desde quando a gente nasce, a gente tem esse hormônio de crescimento para se desenvolver, a CTH lá na córtex da adrenal, e o TSH, que é da tireoide. Então, resumindo aqui, ocitocina, antidiurético, neurohipófise, somatotrófico, adrenocorticotrófico, tireotrófico, gonadotrófico e prolactina, adenohipófise, e cada um tem a sua função, que a gente vai ver agora. Então, o GH, ele pode ser chamado também de somatotrofina, ele tem controle sobre o crescimento do corpo e o metabolismo do corpo. Então, lá, quando eu falei que a gente tem desde pequenininho, desde bebezinho, a gente tem esse hormônio para continuar se desenvolvendo até a velhice. Então, é o GH ou a somatotrofina. O TSH é um hormônio importante que estimula a tireoide, controla o metabolismo também.
O ACTH é um hormônio produzido na hipófise que controla a suprarrenal lá dos rins, que fica, é um hormônio lá perto próximo dos rins. O ADH, então o hormônio da hipófise, ADH, ele diminui o volume da urina e aumenta a pressão sanguínea. Então, de uma forma geral, o ADH controla a osmose do corpo, né, controla o equilíbrio iônico e sais e água do corpo. O MSH, ele controla a pigmentação da pele, é um hormônio que controla essa parte. Ocitocina, ele controla a contração na hora do parto, a ejeção de leite das glândulas mamárias. A ocitocina, ela não estimula a produção de leite, ela estimula a ejeção de leite, a saída do leite das glândulas mamárias. O FSH, ele estimula a produção de espermatozoide e óvulo. O LH estimula a testosterona, o estrógeno, a progesterona e a ovulação. E a prolactina é a produção de leite pelas glândulas mamárias. Então, enquanto a ocitocina promove a ejeção de leite, anteriormente a ela teve a prolactina que estimulou a produção de leite pelas glândulas mamárias. Todos esses hormônios são produzidos pela hipófise e controlados pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo é uma região do cérebro que controla também a hipófise. Então, a gente fala de controle hipotalâmico das funções hipofisiárias, né? Então, da função endócrina. Então, a hipófise, ela é a glândula mestra, que é aquele lugar que eu falei para vocês, está lá no centro do cérebro, e ela é importante porque ela produz vários hormônios que vão controlar outras glândulas. Aí, alguns distúrbios da hipófise, por exemplo, então a gente tem aqui dois exemplos, o gigantismo e o nanismo. Gigantismo, então, as pessoas, elas se desenvolvem muito em altura, então lá na China a gente tem muitos jogadores de basquete, porque eles desenvolvem muito a altura, então na China a gente tem os maiores, as maiores pessoas, porque eles têm esses distúrbios da hipófise, e a gente tem o nanismo, que são pessoas com distúrbios em relação ao crescimento inibido. Então, eles não crescem demais, eles são anões. E a gente tem, então, esses distúrbios da hipófise, é uma alteração na secreção do GH, ou somatotropina. Então, o gigantismo e o nanismo são distúrbios da hipófise. A gente vai agora para a tireoide. A tireoide, ela produz a tiroxina, que é um hormônio proteico. A tiroxina, ela, junto com o iodo, ela forma o T3 e o T4, são moléculas diferenciadas, e as duas atuam no metabolismo. Então, se você se alimenta, você precisa ter esses tipos de hormônios para conseguir quebrar os alimentos e absorver os seus nutrientes a partir, né, então, da tireoide. Existem alguns distúrbios em relação ao metabolismo, então quem tem problemas nessa tireoide podem ter doenças, nesse caso, hipotiroidismo aqui é quando a pessoa tem pouco hormônio disponível, então ela tem uma tendência a ter cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera, e uma tireoide diminuída. Então, o hipotiroidismo é quando as pessoas, provavelmente, elas engordam, né? Tem algumas consequências em relação à queda de cabelo, unhas quebradiças, e tudo isso é reflexo de um problema na produção de T3 e T4. Hipertiroidismo é quando tem muito hormônio no organismo, aí a gente tem a perda de peso, olhos salientes, suores excessivos, pescoço inchado, que daí vem aquele bócio, que é um dos sintomas, né, de hipertiroidismo. E a gente tem a tireoide aumentada. Nossa tireoide fica à frente aqui da laringe e quase na traqueia, né? Então, ela pode ser diminuída se caso tiver hipotiroidismo ou aumentada no caso de hipertiroidismo. É muito comum entre os seres humanos. Aí a calcitonina. A tireoide, além de produzir tiroxina, produz calcitonina. A calcitonina, ela regula a taxa de cálcio no sangue. A tireoide libera calcitonina e a calcitonina faz com que o cálcio seja absorvido no osso. Então, o osso, como diminui o cálcio no sangue, estimula as paratireoides, que é uma outra glândula
o paratormônio estimula a saída de cálcio pelos sangues. Então, a calcitonina é produzida pela tireoide e a paratireoide ela produz o paratormônio que ajuda nessa distribuição de cálcio. Então, a partir do momento que a gente tem calcitonina, aumento de cálcio no sangue, né, calcitonina, acontece um depósito nos ossos, reabsorção nos rins, absorção no intestinal, aí diminui o cálcio, o paratormônio aumenta a absorção intestinal, reabsorção de cálcio nos rins, liberação dos ossos, e assim continua todo o equilíbrio de cálcio no sangue. Isso daqui é um feedback negativo. Quando um aumenta, o outro diminui, e assim vai indo. Então, a calcitonina, ela ajuda na absorção de cálcio pelos ossos. A partir do paratormônio, quando ele sente que tem baixa quantidade de cálcio no organismo, no sangue do organismo, então ele vai ser liberado para que os ossos liberem esse cálcio. E com isso, o paratormônio e a calcitonina reagindo ali no corpo, nesses processos, a gente pode ter, com o passar do tempo, osteoporose. Então, o osso com osteoporose, ele de compacto, agora ele vira poroso. Então, as fraturas são a maior probabilidade de acontecer e a gente vai diminuindo a estatura. Então, aqui eu tenho um ser, né, de 55 anos e aqui eu tenho um de 75 anos. E o que acontece? A coluna vai definhando, os ossos vão perdendo a sua quantidade de cálcio. De acordo com o envelhecimento, a gente para, né, de produzir alguns hormônios, ou são produzidos com maior dificuldade. Calcitonina e paratormônio é um desses casos, então a gente pode ter maior probabilidade de osteoporose. As suprarrenais, então, agora são outras glândulas, né, que ficam acima ali do rim. Então, aqui é um rim, em cima do rim parece que ele tem uma peruca. Essa peruca é a suprarrenal, ou um gorro de inverno, né? A suprarrenal, então, ela é dividida em córtex, que é a margem dela, e a medula que está lá dentro. A suprarrenal é dividida nisso, córtex e medula. O córtex, ele produz aldosterona, que mantém constante sódio e potássio no sangue, no organismo. Para que é importante sódio e potássio? A gente também tem uma aula aqui de sistema nervoso que é importante vocês saberem para que serve sódio e potássio. No sistema nervoso, a gente precisa de bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo, a gente gasta energia para fazer bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio, ela ajuda em todos os nossos impulsos nervosos. Então, para nós raciocinarmos e fazermos vários movimentos e falarmos e tudo mais, a gente precisa ter um equilíbrio de sódio e potássio no corpo. E a aldosterona, ela consegue isso, é um hormônio produzido no córtex, na margem aqui da suprarrenal. Outro hormônio produzido pelo córtex é a cortisona. A gente utiliza gordura e proteína como fonte energética e atua no processo inflamatório. Então, por exemplo, se você foi para o Largados e Pelados e ficou 21 dias sem comer aquilo de substância, né? Então, o que acontece com o seu corpo? A cortisona vai permitir que você use a gordura e a proteína como uma fonte energética para o seu corpo. Você não está se alimentando de carboidrato. Então, agora ele vai retirar do seu corpo, do seu próprio corpo, aquilo que ele precisa. E a cortisona é que permite isso. Então, a utilização de gordura e proteína como fonte de energia, e ela também atua no processo inflamatório do corpo. Além disso, então, a gente tem o córtex e agora tem a medula. A medula, ela produz a adrenalina. Então, a adrenalina, por que ela é formada, né? Por que ela é lançada no organismo? À frente a gatilhos de raiva, a gente tem, por exemplo, um desapontamento, uma frustração, um julgamento, a rejeição, um medo. A gente tem um gatilho lá na amígdala que manda uma informação para o hipotálamo, para a glândula pituitária, que essa glândula pituitária vai mandar. Glândula pituitária é a mesma coisa que a hipófise, e vai mandar uma informação para a glândula suprarrenal, que desenvolve os hormônios do estresse, cortisol, adrenalina e noradrenalina. Então, esses hormônios do estresse, eles são lançados na corrente sanguínea em situações de fortes reações emocionais para que o corpo responda a isso. Então, se você estava andando numa mata e encontrou uma onça pintada, aquilo que vai dizer qual a reação que você vai ter na hora de ver a onça pintada são os hormônios do estresse, a cortisol, a adrenalina, a noradrenalina. Você pode correr, você pode gritar. Quem vai dizer isso são esses hormônios. A partir, então,
da digestão, a gente tem alguns hormônios. Aqui no canal também tem uma aula de sistema digestório, que é muito importante vocês assistirem. A digestão ela acontece devido a alguns hormônios que foram secretados na corrente sanguínea. Então, por exemplo, aqui a gastrina, ela foi produzida no estômago e ela estimula, é um hormônio que estimula a produção de suco gástrico. E o suco gástrico ele é formado de água, ácido clorídrico, né? E algumas enzimas. A gastrina estimula a formação desse suco gástrico. Aí a gente tem a secretina. Ela é produzida no intestino, o órgão-alvo é no pâncreas, e a gente tem uma maior liberação de bicarbonato. Por que a gente tem liberação de bicarbonato lá no pâncreas? Para controlar níveis de acidez e alcalose do sangue. Então, aqui muito importante vocês devem ver lá em sistema urinário, esse controle de acidose e alcalose do sangue. Então, é tudo pela secretina. A colecistocinina, lá no intestino, o órgão-alvo é o pâncreas, a vesícula biliar, ele estimula a produção de enzimas e de bile. Bile, que é um líquido produzido no fígado e eliminado ali para ajudar na emulsificação de gorduras e é armazenado na vesícula biliar. Então, a colecistocinina, ela ajuda nisso. A enterogastrona, ela é produzida também no intestino, e o órgão-alvo é o estômago. Neste momento, se ela for secretada, eu tenho uma inibição do peristaltismo estomacal. Então, a gente sabe que a nossa digestão é dividida em digestão química e digestão mecânica. A digestão mecânica, ela tem várias contrações musculares para tanto o alimento ser triturado, quanto para ser movimentado nos canais onde devem passar esse alimento. Então, durante toda a nossa alimentação, a gente tem contrações musculares, e a enterogastrona inibe essa contração muscular lá do estômago, para que pare de digestão naquele momento. Já que falei de digestão, a gente vai para o pâncreas, que é uma glândula anexa do sistema digestório. O pâncreas, ele é uma glândula mista. Ele tem a parte exócrina, que ele libera, então, o suco pancreático lá no duodeno, para ajudar. Então, aqui está o pâncreas, ó. Ele elimina ali no duodeno o suco pancreático. Então, para ajudar na digestão, ele tem essa parte exócrina dele que libera o suco pancreático. E a parte endócrina, então, no interior do pâncreas, a gente tem as ilhotas de Langerhans, que vão fazer a produção de alguns hormônios. Então, aqui eu tenho um pedaço do pâncreas cortado, né? Aí, todas essas bolinhas ao redor, na margem do pâncreas aqui, são os ácidos pancreáticos. É a partir daqui, dessas células, que eu tenho formação de suco pancreático, que vai me ajudar na digestão e é eliminado lá a substância dentro do duodeno para continuar a digestão. E no centro do pâncreas eu tenho as ilhotas de Langerhans, com células alfa, beta e delta que produzem alguns hormônios, que a gente já vai ver quais são. Então, aqui eu tenho produção lá nas ilhotas de Langerhans de glucagon e insulina. Qual que é a função deles? Então, quando eu tenho um nível alto de glicose no sangue, uma informação chega no pâncreas e a insulina é secretada. A insulina é secretada, o que ela faz? Ela absorve, faz com que as células absorvam essa glicose que está no sangue. Então, a insulina é como se ela fosse uma chave. Ela chega no receptor da célula, receptor de insulina, e o que ela faz quando ela chega? Ela desbloqueia os canais das células que vão receber glicose. Então, a partir do momento que esse receptor de insulina está lá na membrana das células, de qualquer célula do corpo todo, então eu tenho receptores de insulina. A insulina chegou, o que vai acontecer? Abre os canais de glicose. Quando abre os canais de glicose, a glicose entra para dentro da célula para continuar o processo de metabolismo da célula. Então, se eu tenho um nível alto de glicose no sangue, vai acontecer dessa forma. A insulina entra no receptor da célula ali para que a célula abra o canal de glicose e absorva, então, essas glicoses do sangue. Porém, existem certas situações que o nível de glicose fica baixo no sangue. O que acontece? O glucagon é secretado pelos pâncreas e ele faz com que você não se alimentou. Então, você não tem glicose no sangue praticamente.
Então, tem um baixo nível de glicose. Aí o pâncreas, ele manda a informação pelo glucagon para o fígado, e esse fígado, ele pega o glicogênio, que é uma molécula grande de glicose, partilha esse glicogênio em várias moléculas de glicose e dissolve lá, coloca lá no sangue. Então, as células vão conseguir também abrir os canais de glicose a partir do glucagon que fica ali. Então, o glucagon e a insulina, eles são antagonistas, porque um trabalha com nível de glicose baixo e o outro trabalha com nível alto de glicose, eles são antagonistas e eles sempre vão agir complementando um outro. Então, quando eu tenho nível baixo de glicose, é o glucagon que vai agir, o pâncreas que produz. Quando eu tenho nível alto de glicose, a insulina que vai agir, o pâncreas que produz. Então, o pâncreas, ele promove a taxa de glicose equilibrada no sangue, por meio desses processos. Lembrando que é uma retroalimentação, é um feedback negativo. E existem alguns distúrbios que podem acontecer. Então, eu tenho hipoglicemia quando a insulina está alta e o glucagon é baixo, e a hiperglicemia, insulina baixa e glucagon alto. Tem uma aula de carboidratos aqui no canal, que explica também certinho o que acontece na hipoglicemia e na hiperglicemia. Hipoglicemia, eu tenho glicose abaixo da taxa normal no sangue. Hiperglicemia, eu tenho uma taxa alta de glicose no sangue. E isso a gente tem regularmente, naturalmente, quando você se alimenta, né? O glucagon e a insulina vão controlando. Se não tiver um controle disso, você tem uma doença hipoglicêmica, uma doença hiperglicêmica, e você pode também ter, se você tiver uma disfunção na produção de insulina, você pode ter diabetes também, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. A gente já vai para as gônadas agora. Então, os testículos. Testículos são glândulas masculinas. O FSH e o LH são liberados. O FSH estimula a espermatogênese. O que é a espermatogênese? É o processo de formação de espermatozoide. E o LH estimula a produção de testosterona pelos testículos. Então, é uma regulação também hipotalâmica. Então, o que a testosterona ela tem como função dentro do corpo do homem? Então, é o desenvolvimento de caracteres secundários masculinos, promove a motivação, então, no cérebro, promove crescimento e estabilidade dos ossos, os músculos, promove crescimento muscular e afeta o metabolismo de gordura. No corpo, ele promove crescimento de pelos em todo o corpo. Nos genitais, produção vertical de esperma. A testosterona é relacionada ao libido, ao desejo sexual, e a testosterona também estimula a formação de células vermelhas no sangue. Quando algum professor falar, existe uma fisiologia diferente para mulher e para homem, a gente chega na fisiologia aqui dos hormônios. Então, hormônio testosterona, o homem vai ter em grandes quantidades. Então, é completamente diferente a fisiologia masculina da feminina, devido a esses hormônios de caracteres secundários masculinos. É específico do homem ter esses desenvolvimentos aqui a partir desse hormônio. Já na mulher, então, também uma regulação hipotalâmica. A puberdade, então, acontece a liberação de gonadotrofina. O FSH na mulher estimula o desenvolvimento de folículo ovariano. E o LH, o hormônio luteinizante, né, estimula a ovulação. Nesta fase aqui de estimulação do desenvolvimento de folículo ovariano, o que acontece? O ovário começa a desenvolver o estrogênio e a progesterona, que são hormônios do ovário, que são produzidos no ovário. Então, a gente precisa ter o folículo estimulante para haver estrogênio e progesterona. O que é o estrogênio? O estrogênio é aquele hormônio que desenvolve caracteres secundários femininos. E a progesterona? A progesterona, ela prepara o útero para uma possível gravidez. Então, todo mês, depois da puberdade, a mulher é preparada para uma possível gravidez. Se não tem, então a progesterona ela é reduzida, enfim. O estrogênio já é características secundárias femininas. Então, as nossas características específicas da fisiologia é o estrogênio que nos dá. Então, o que acontece no ciclo menstrual da mulher, que é o que determina isso, né? Então, a gente nasce com uma quantidade de óvulos, ovócitos, né? Lá nos ovários, e conforme for
acontecendo a puberdade e a mulher for ovulando, ela vai ovulando aquilo que a gente já nasceu com eles. Então, a mulher não desenvolve mais, ela vai estacionar uma hora lá na menopausa. Já os homens é diferente. Os homens conseguem produzir testosterona, produzir espermatozoide a vida toda. E a mulher não, a mulher nasce com uma quantidade de ovócito, que uma hora vai virar óvulo, né? E esses óvulos vão sendo eliminados durante a ovulação em toda a vida, até chegar lá nos seus 48 anos, 50, 55, que a mulher entra em fase de menopausa, ela para de ovular e tem todos os hormônios numa bagunça até chegar no equilíbrio ali. Então, muitas mulheres na época da menopausa têm que fazer suplementação hormonal, né? Devido a isso, porque é uma queda muito brusca na quantidade de hormônio. Então, o que acontece no ciclo menstrual? O ciclo menstrual, ele tem dois tipos de ciclo. O ciclo do ovário, que é a formação do óvulo na ovulação e tudo mais, e o ciclo uterino, que é a descamação do endométrio, que é a parte da menstruação. Então, a gente tem duas fases aqui, ciclo ovárico e ciclo uterino. Eles acontecem simultaneamente. Então, nessa imagem ao lado aqui, o que tem? A glândula, o hipotálamo, regula a glândula pituitária, que é a hipófise, e faz com que uma mensagem, né, mandada para o ovário, faz com que o folículo amadureça. Então, nós nascemos com os folículos. O folículo vai amadurecer, então, o folículo ovariano, ele vai amadurecer. Daí, o que acontece? A partir do amadurecimento, eu tenho uma diminuição do folículo estimulante, que é o FSH, e eu começo a ter o hormônio luteinizante. Após isso, o início desse luteinizante causa a ovulação. Então, eu tenho a saída do óvulo de dentro do folículo. Depois disso, depois da ovulação, tem a diminuição do luteinizante, novamente, aí o corpo lúteo, ele vai definhando, acontece uma degeneração nesse corpo lúteo aqui, né, no folículo, agora já corpo lúteo, e nesse caso, a partir do corpo lúteo, eu tenho preparação do útero para uma possível gravidez. Conforme ele vai degenerando, o estrogênio e a progesterona, os níveis caem até a menstruação. Então, aqui, ó, é tudo que eu falei, os níveis de FSH, LH, estrogênio e progesterona, tudo acontece de acordo com a explicação anterior que eu dei. Então, quando cai a concentração, aqui eu vou ter o início da menstruação. E o ciclo da mulher, ela se inicia no dia 1 e termina no dia 28, para pessoas com o ciclo corretamente, porque tem mulheres que têm 35 dias de ciclo, não é uma coisa padrão. Em sua maioria, sim, mulheres têm ciclo de 28 dias, mas existem muitas mulheres que têm problemas hormonais e que esse ciclo não é em 28 dias. No 14º dia, acontece a ovulação. Então, os níveis aqui, ó, de FSH e LH são altos, ovulou, aí a progesterona aumenta para preparar o útero e ela cai caso não tenha uma gestação, né? Então, ele cai para ver a menstruação. E assim, o ciclo ovárico e o ciclo uterino acontecem simultaneamente com todos esses hormônios. Por isso que as mulheres têm TPM, tensão pré-menstrual, porque a gente tem, durante o ciclo, muita sobe e desce de hormônio. E chega ali na TPM e tem aquela queda de hormônio. A mesma coisa da depressão pós-parto, por exemplo. A depressão pós-parto, por que acontece? A mulher, ou aquela fase de 40 dias ali da mulher, que é difícil pra caramba em relação ao emocional. O que acontece? A mulher ela tem muitos hormônios que estão regulando ali. A gravidez, o bebê nasceu, depois disso, tem muitos hormônios para se restabelecer ainda, demora um pouco no corpo da mulher, e varia de mulher para mulher ainda. Então, essa confusão que acontece de hormônios dentro do corpo da mulher, às vezes se reflete no emocional. Tudo está ligado com o sistema nervoso central, e isso, a emoção, ela vem de lá. Então, pode acontecer, então, depressões pós-parto, e aquelas fases ali do puerpério, é muito complicado para a mulher, porque tem um monte de hormônio que está sendo regulado para voltar ao corpo da mulher normal, além de hormonal, também físico, né? Porque ela tinha um bebê e agora o corpo está voltando ao normal.
Então, o útero ao normal, né, a musculatura e tudo mais. Bom, gente, era isso. Acompanhem as aulas aqui. Então, a gente está tendo aula de segunda e quarta. As aulas estão sendo disponibilizadas no canal. Conto com vocês. Se inscrevam no canal, deem seu like. Muito obrigada. Até mais.